Na pequena cidade canadense de Pontypool, em Ontário, o radialista Grant Massey está dirigindo para o trabalho, enfrentando neve e uma tempestade. Ao mesmo tempo, ele está falando ao telefone com um colega. Grant está muito irritado e até ameaça demitir o homem, depois simplesmente joga o telefone de lado. Mas o colega continua ligando, forçando Grant a encostar o carro para procurar seu aparelho. De repente, uma mulher desconhecida bate na janela do carro, gritando palavras incoerentes. Grant se vira por um segundo, e quando decide abrir a janela, a mulher já desapareceu. O homem fica surpreso com o incidente, mas logo deixa para lá, especialmente porque já está chegando à sua estação de rádio. Lá, Grant é recebido por sua colega Laurel Ann, que já está sentada no console, se preparando para atender chamadas enquanto também busca notícias para cobrir no ar. A colega pede para ele evitar piadas bobas, e Grant segue para seu local de trabalho. Ele cumprimenta Pontypool e fala sobre o clima terrível quando a produtora Sydney Brier, que sempre garante que o apresentador não fale demais, entra na sala. Grant coloca uma música para os ouvintes e, em seguida, atende uma ligação do repórter Ken Loney, que está relatando sobre a tempestade de neve que observa de seu helicóptero. Depois entra no ar um policial envolvido em uma operação para destruir plantações ilegais de cannabis. Grant transforma a história em algo mais chamativo, mas Sydney pede para ele não exagerar e o corta. Segue-se uma pequena discussão entre eles, pois Sydney não apoia a imaginação exagerada de Grant. Ele fica indignado com a limitação à sua liberdade de expressão. No fim, os dois chegam a um acordo e passam para uma notícia inocente sobre um gato desaparecido. De repente, ele se lembra da mulher que viu na ponte. Ele descreve a situação e pergunta se deveria ter ligado para o 911. Estranhamente, nenhum ouvinte liga, embora normalmente respondam imediatamente a perguntas. Laurel Ann intercepta o código 48, que sinaliza uma situação com reféns. Ela sintoniza a frequência da polícia, mas não há confirmação. Sydney pede para não informar Grant ainda, pois ele está distraído com um homem discutindo sobre chamadas urgentes. De repente, o apresentador começa a falar sobre um casal de criminosos que fez reféns e está escondido em um caminhão. Sydney tenta direcionar a conversa, mas só piora. Grant começa a falar sobre o fim da temporada de pesca, quando tanto policiais quanto pescadores bebem álcool em excesso. Sydney, exasperada, ouve Grant enquanto ele apenas ri dela. A produtora de repente revela um segredo. O jornalista Ken, que afirma estar observando o tempo de um helicóptero, na verdade está sentado em uma colina, mas as pessoas gostam de pensar que ele está se arriscando por elas. Mais tarde, Sydney admite que falou com o policial, e ele parecia assustado. Então, Ken liga relatando um possível tumulto no consultório do Dr. Mendes. Uma grande multidão se reuniu, exigindo que o médico fosse responsabilizado por negligência. Grant coloca Ken no ar, e ele descreve uma cena de caos e carnificina que resultou em muitas mortes. Ele ouve explosões, mas não vê a polícia. Em vez disso, helicópteros militares aparecem. O jornalista não sabe o que está acontecendo, mas parece muito sério. Enquanto isso, Sydney e Laurel Ann tentam verificar o relato, mas não conseguem contato com as autoridades. Para piorar, um grupo de turistas árabes chega à estação para uma entrevista. Grant fica indignado, mas Sydney pede para ele se concentrar no trabalho, já que ainda não há confirmação do incidente. Grant é forçado a ouvir os convidados cantando. De repente, uma das meninas começa a dizer que Deus se foi e que tudo vai acabar em breve. Ela parece esquecer as palavras e começa a falar com interjeições ininteligíveis, o que alarma Grant. Ele está convencido de que algo terrível está acontecendo, mas ainda não há notícias. Nesse momento, um testemunho de um homem chamado Steve entra no ar, mas de repente ele começa a gritar, pedindo que todos corram. A ligação é interrompida. Grant começa a elaborar sobre o assunto, embora Sydney tente pará-lo, achando que estão sendo vítimas de uma pegadinha, já que Ken ainda não entrou em contato. Os que ligam falam muito rápido e de forma incoerente. Não há comentários oficiais. Finalmente, eles conseguem falar com o policial, que diz que a multidão invadiu o consultório do médico, onde uma senhora idosa estava presente. Ela morreu depois devido aos ferimentos. Sydney está cética, mas o policial lembra que a falecida continuava falando sobre Hitler. Grant resume que a multidão está se movendo em uma área específica, falando coisas incompreensíveis. Então, chega uma ligação sobre uma família isolada em seu carro. Mas Sydney ainda acredita que os eventos são uma simulação de algo terrível. De repente, um jornalista da BBC liga para a estação, perguntando a Grant se é verdade que as tropas canadenses estão bloqueando as estradas para o país. Mas Grant não sabe nada sobre isso.
Ele tenta refutar esses rumores, mas o jornalista da BBC tem certeza de que são verdadeiros. Finalmente, Ken volta a entrar em contato, insistindo que algo terrível está acontecendo. Ele está escondido porque viu assassinatos e parece que as pessoas estão se transformando em canibais. Todos estão se comportando como loucos. Nesse momento, ele vê pessoas sendo arrancadas de carros e mordidas. De repente, Ken vê um homem que entrou em seu porão e desmaiou ali perto. O homem diz algo e o jornalista quer se aproximar para ouvir melhor. Grant implora para que ele não faça isso. A ligação de Ken é interrompida por uma transmissão em francês. Laurel Ann traduz, mas não entende o significado, porque estão falando como um bebê balbuciando. Grant se dirige aos ouvintes, pedindo para que não saiam de casa e não falem inglês. Ele até pede para que eles não traduzam sua mensagem. Pontypool é declarada em quarentena. Nesse momento, Ken reconecta e reproduz os sons que seu vizinho ferido está fazendo. Eles soam como a voz de uma criança, um bebê. Então, Ken fica em silêncio. Sydney fica chocada ao ouvir o jornalista da BBC mencionar o gato desaparecido. Confuso, Grant quer ir embora, mas Sydney tenta acalmá-lo. Mesmo assim, ele sai do estúdio repetindo as palavras sobre o gato desaparecido. Ele havia visto o cartaz espalhado por toda a cidade. Grant segue em direção à porta, apesar dos pedidos das mulheres para que fique, e a abre. Laurel Ann vê uma multidão se aproximando do estúdio. Grant, Sydney e Laurel Ann se trancam lá dentro. O jornalista entra no ar, começando a contar histórias horríveis de assassinatos que se espalharam pelo país. As mulheres tentam não ouvir esses relatos aterrorizantes, sem entender o que está acontecendo com Grant. Mas logo até Laurel Ann começa a se comportar de forma estranha, afirmando que Grant não está no estúdio. A garota sai, e uma perplexa Sydney faz chá para si mesma quando o Dr. Mendes entra pela janela. Ele vê Laurel Ann estranhamente paralisada e leva Sydney para a cabine à prova de som de Grant. O doutor explica que a colega já está infectada, embora ela não perceba. Dr. Mendes entra no ar enquanto Laurel Ann começa a bater a cabeça contra o vidro da cabine e morde o lábio inferior. O doutor diz que o mundo está enfrentando uma série de resultados trágicos. No entanto, antes de tirarem suas próprias vidas, as pessoas procuram alguém para compartilhar seu destino. Nesse momento, Ken liga novamente, dizendo que seu vizinho morreu. As pessoas continuam passando por ele, falando sobre barcos. Enquanto conta isso, Ken de repente começa a tropeçar nas próprias palavras. As pessoas no estúdio percebem que ele também está infectado. Eles se despedem do repórter e desligam a ligação. Sydney lamenta a perda do amigo, relembrando o trabalho que fizeram juntos. Laurel Ann volta a bater no vidro. De repente, Grant se pergunta se os infectados podem ler lábios. Dr. Mendes tenta descobrir como o vírus se espalha e, com horror, admite que ele já está ali, porque está nas palavras. Mendes sugere que o vírus infectou certas palavras na língua inglesa. São essas palavras que espalham a infecção para outros, que então encontram a próxima pessoa para matar e, em seguida, se matam. Essa é uma nova forma de transmissão e o fim da humanidade, porque simplesmente não pode ser interrompido. Uma pessoa ouve uma palavra infectada, a entende, e o vírus imediatamente implanta sua cepa na compreensão dela. O doutor pede para que todos fiquem em silêncio, mas Grant discorda, dizendo que eles precisam avisar as pessoas para protegê-las. Nesse ponto, Sydney recebe uma ligação dos filhos e descobre que eles foram infectados. Laurel Ann vomita sangue e morre. Mendes suspeita que isso aconteceu porque ela não encontrou uma vítima. Parece que é assim que o vírus sai do corpo. O grupo então ouve um barulho do lado de fora e percebe que uma grande multidão se reuniu no prédio. Logo, os infectados invadem e tentam entrar na cabine de som. Grant teoriza que os infectados podem seguir suas vozes, e Sydney grava a voz de Grant, tocando-a em um alto-falante externo para distrair a multidão. Os infectados ouvem a mensagem de que Sydney Brier está viva e seguem o som. Empolgado, Mendes começa a falar em armênio, e todos percebem que apenas o inglês está infectado. Grant e Sydney começam a falar em francês, deixando o doutor na cabine e indo em direção à cozinha. Mas no caminho eles são atacados pela garota árabe infectada. Eles mal conseguem se defender e acabam matando-a, o que deixa Sydney em choque. Eles olham para o doutor na cabine, decidindo quem deveria matá-lo caso ele ficasse infectado. Mas o doutor sai correndo tentando dizer algo. Então, uma música começa a tocar, fazendo com que os infectados retornem ao prédio. Sydney, Grant e o doutor se trancam na sala de controle. O doutor então sai pela janela e distrai os infectados, salvando Grant e Sydney. O casal se encontra isolado do mundo exterior. Enquanto Grant tenta descobrir como reverter os sintomas,
Sidney obsessivamente escreve confissões sobre ter matado a garota nas paredes e portas. Ela acaba se infectando com a palavra matar. Grant se lembra das palavras do doutor sobre o perigo da compreensão. Quando uma pessoa repete uma palavra infectada tentando entendê-la, acaba sendo infectada também. Ele percebe que Sidney foi infectada pela palavra matar e a convence de que agora essa palavra significa beijar. Ele começa a repetir a palavra várias vezes e aos poucos os sintomas de Sidney desaparecem. O casal se beija de felicidade e, na esperança de parar o vírus, os jornalistas entram no ar dizendo uma série de palavras contraditórias e confusas para ajudar os ouvintes infectados. Grant explica a essência de sua descoberta, pedindo às pessoas que parem de entender o que estão dizendo. As autoridades imediatamente tentam tirá-los do ar, mas o casal ignora os avisos e continua mudando os significados das palavras. Do lado de fora, é possível ouvir o som de helicópteros e disparos. Os militares estão matando a população infectada. Grant grita, exigindo que eles parem com os assassinatos. E de repente, tudo fica silencioso. O jornalista diz que o amanhã trará um novo dia, quando eles farão o que sempre fazem. E o significado da vida é exatamente isso. Esse não é o fim do mundo, apenas o fim de um dia. Enquanto uma voz amplificada do lado de fora faz uma contagem regressiva a partir de 10, Sidney se junta a Grant na cabine, e eles se beijam. Uma explosão é ouvida e a tela fica preta. Durante os créditos, relatórios de notícias de todo o mundo são reproduzidos. A quarentena não funcionou, e em pouco tempo, o vírus chegou à fonte da língua infectada, a Inglaterra. Na cena pós-créditos, Sidney e Grant sobreviveram ao vírus e continuam falando inglês, aperfeiçoando seu sistema de jogos de interpretação verbal. Um enredo incomum, de fato. O espectador não vê os elementos clássicos de terror, como o colapso da sociedade, o caos nas ruas ou o canibalismo, mas pode ouvir tudo isso, já que a maior parte do filme se passa em uma única sala, com os eventos se desenrolando pelo rádio. Curiosamente, isso torna tudo ainda mais aterrorizante.